paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Diácono Evaldo e o tema da palavra de hoje é Vencendo pela Fé. Visite o nosso canal Evangelho da Cruz no YouTube, se inscreva, ative o sininho, curta nossos vídeos e compartilhe para que mais vida seja alcançada pela palavra de Deus. A palavra de hoje para nossas vidas está na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 32 ao 34, que está escrito: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Glória a Jesus. Esse capítulo de número 11 dessa carta aos Hebreus, que é mais conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, fala de muitos homens que venceram pela fé. E nós vemos que ela começa aqui falando sobre a fé de Abel, que ofereceram a Deus o maior sacrifício. A fé de Enoque, que foi trasladado para não ver a morte. Louvado seja Deus. A fé de Noé, que divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, louvado seja Deus, estes homens foram vencedores. Nós vimos que pela fé também Isaac, também pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, tendo maiores riquezas a virtude de Cristo do que os tesouros do Egito. Que maravilha! Pela fé deixou o Egito e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé passaram o mar vermelho, pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela salvou a sua família. Pela fé, ela venceu. Então nós vimos que a Galeria da Fé traz muitas vitórias. Muitos que venceram somente pela fé, porque creram na promessa de Deus para as suas vidas. E hoje o problema é esse: há muitas pessoas fracas, pessoas com medo, pessoas que não dormem. Por quê? O que é que está de errado? Nós podemos entender que todos esses homens venceram pela fé. Olha só, pessoas que não andam na presença de Deus. Mas nós vimos aqui, os que pela fé venceram reinos e praticaram a justiça, que na fraqueza tiraram forças. Por que nós estamos fracos? Um problema está aí, fé. Então busque a fé. Você precisa de fé, eu preciso de fé, todos precisaram de fé para vencer. O próprio Jesus Cristo, como homem, ele orava, ele buscava a presença de Deus. Quando os seus discípulos não tiveram fé naquele barco, ele disse: homens tímidos de pouca fé. Mas Jesus Cristo sempre exortando que eles tivessem fé. Aquele homem que com seu filho que estava enfermo, um demônio possuía, que era chamado como jovem lunático, que nós vimos no livro de Marcos. Louvado seja Deus. Aquele homem chegou para Jesus Cristo e Jesus: olha, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Ele disse: me ajuda na minha incredulidade. O
o próprio Jesus que foi revestido com o Espírito Santo. Então esse Jesus Cristo homem, porque ele se despiu de toda a sua glória para se manifestar como homem, para participar da nossa carne, da nossa fraqueza, para poder se compadecer de nossas vidas nesses momentos difíceis. Então nós vimos um Jesus ensinando a fé, que nós deveríamos buscar a fé. E quando nós falamos de batalha pela fé, nós vemos que a palavra diz no capítulo de número 10, primeira carta aos Romanos, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos da interpretação correta da palavra, para que nós tenhamos a fé verdadeira. Ela só vem se for pelo genuíno evangelho, pela pregação genuína do evangelho, sem mentira. A palavra limpa, pura, sem mácula, ela traz a fé verdadeira. Muitos estão com pouca fé porque estão ouvindo falsos profetas, mas hoje você está vendo que esses homens venceram, mas venceram pela fé. Assim você também vai vencer. Você tem batalha para vencer, não tem? Eu sei que tem, porque eu também o tenho, e já venci muitas pela fé, e continuo vencendo pela fé. Você vê o que diz no Salmo 91, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então corra, fuja para o esconderijo do Altíssimo, porque lá é lugar seguro, lá é fortaleza, lá tem salvação, lá tem livramento. É no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele disse: aqueles que crêem no meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão na serpente, se tomar alguma coisa mortífera, dano vos fará, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em outras palavras, ele diz também na carta, aliás, de Lucas, no capítulo de número 10, ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e ninguém poderá lhes fará dano algum. Nada, a palavra diz que vai fazer dano algum. Então nem Satanás, nem o homem, nem nada, nem peste que voe de dia, que ande na escuridão, mortandade que assola meu dia, deve fazer dano algum. Mas precisamos crer na promessa do evangelho. Temos que chegar ao esconderijo do Altíssimo, que é o lugar de segurança. Esta é a palavra que temos para a nossa vida. Ela diz que é fiel, que ela é verdadeira, que Jesus Cristo, o único e Salvador, o Filho do Deus Altíssimo, ele veio aqui e venceu a morte, ele triunfou, ressuscitou ao terceiro dia e deu dons aos homens, diz a palavra do Senhor. Então creia na mensagem do evangelho. Não creia em homens mentirosos, mas o evangelho traz a fé verdadeira, a fé vencedora, a fé triunfante, a fé que quando nós olhamos para as nossas mãos nós não conseguimos mais, mas nós vamos triunfar pela fé, pela fé. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque é pela fé que a palavra diz que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Glória a Jesus. Pai querido amado,
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, manifesta essa fé na tua igreja, manifesta a fé nos corações ainda que jaz em trevas. Em nome de Jesus, derrama do teu Espírito Santo, capacita com dons espirituais, dom da fé, Senhor, que é o Senhor que nos dá, porque o Senhor diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Assim, papai, faça em nossas vidas, faça na vida de cada um que nos ouve, dá força, Pai, poder triunfante para vencer as forças do mal, para triunfar nas batalhas e ser vencedor, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Amém.